E amanhã, 14 de novembro, é o Dia Mundial do Diabetes, data instituída junto à Organização Mundial de Saúde para conscientizar o mundo sobre o reflexo do diabetes na saúde e também na mortalidade da população. No Brasil, o índice de diabéticos é de aproximadamente 20 milhões de pessoas, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, doença que precisa de controle adequado. E quem vai nos ajudar, falando mais sobre essa doença, é o Dr. Marcelo Costa, ele que é endocrinologista e vai trazer detalhes. Boa noite, doutor, seja muito bem-vindo ao Notícias de Picos. Boa noite, André, muito agradecido pelo convite e poder estar falando de uma doença tão importante aqui e dessa data especial. Doutor, se trata de uma doença crônica, portanto, o estilo de vida, pode definir a qualidade de vida desse paciente, não é isso? Com certeza. A forma mais comum, que é o diabetes tipo 2, está totalmente atrelada ao estilo de vida. Então, fatores de risco como obesidade, sedentarismo, pressão alta, estão intimamente ligados para o desenvolvimento no futuro. Então, a gente, como médico, e tem esse papel de esclarecer a população da incorporação de hábitos saudáveis para evitar essa doença no futuro. Só para quem está em casa entender melhor, do que se trata, no caso, a diabetes, doutor? A diabetes é a glicemia alta no sangue, para deixar de uma forma bem simples. Decorrente da ação errada da insulina ou a dificuldade de ela agir. Porque a insulina é como se fosse uma chavinha. Ela vai pegar esse açúcar no sangue e botar para dentro da célula. Quando ocorre uma deficiência da produção ou então a resistência à sua ação, é que ocorre a diabetes. E tem algumas situações que aumentam esse risco. O senhor começou a falar sobre o diabetes tipo 2. Existem vários tipos de diabetes, não é isso? Existem vários tipos de diabetes. O mais comum que está atrelado ao estilo de vida é o tipo 2, mas tem o tipo 1, que é um diabetes imunomediado. Geralmente está associado à destruição das células beta-pancreáticas, que produzem insulina. É mais comum na infância e na adolescência. Temos também o diabetes gestacional. Durante a gestação, existem alguns hormônios contrarreguladores que aumentam a resistência à insulina. Então, tem esse também. Tem os outros tipos de diabetes, que é o diabetes monogênico, que é o tipo MOD, e alguns mais raros, secundários à infecção do pâncreas, destruição do pâncreas, ou então o uso de alguns remédios comuns do nosso dia a dia, que é os corticoides. Podem produzir diabetes também, transitoriamente. Mas existe algum mais grave, doutor? Não, todos, se não forem adequadamente diagnosticados, tratados, levam a lesões permanentes e crônicas, entendeu? Porque a elevação da glicemia no sangue lesa de forma geral o organismo como um todo, na microcirculação. E o que é preocupante também é que o diabetes é uma doença silenciosa, não é isso? Então, como é que deve ser feito esse diagnóstico? Como é que as pessoas precisam acender um alerta? Quais os sintomas, doutor? Boa pergunta. Recentemente, a Sociedade Brasileira de Diabetes atualizou o rastreio. Antigamente, a gente começava a investigar as pessoas acima de 45 anos. Agora não, essa última diretriz, começamos a investigar pacientes universalmente, todas as pessoas a partir dos 35 anos. E menos do que isso, quando o paciente tem sobrepeso ou obesidade associada a um fator de risco, seja ele história de diabetes gestacional, doença cardiovascular, parente de primeiro grau com diabetes, história de hipertensão arterial. Então, são esses fatores. Então, é uma doença silenciosa, traiçoeira e que a gente tem que se antever às complicações para fazer o diagnóstico precoce e evitar as complicações no futuro. Esse diagnóstico é feito como? O diagnóstico é bem simples, com a aferição da glicemia no sangue, a glicemia de jejum ou com a hemoglobina glicada, que é um exame que vê a média dessa glicemia de 3 meses, e 2 exames alterados, seja a glicemia de jejum maior ou igual a 126, ou a hemoglobina glicada maior do que 5,7, 2 exames diferentes já fecham um diagnóstico de diabetes. Doutor, é impressionante. Vou falar uma pergunta pessoal. Certo. Muitas pessoas do meu meio são diagnosticadas com pré-diabético. Está acontecendo muito isso? Muito. Em decorrência do ambiente obesogênico, dos maus hábitos de saúde, o sedentarismo. Então, o que acontece? Está cada vez mais cedo. O pré-diabetes nada mais é com um sinal amarelo que diz pra gente, opa, se você não mudar um pouco o seu hábitos, você pode desenvolver diabetes. Então, o paciente que às vezes está com sobrepeso, ou ele está sedentário, então ele tem um nível de glicose que não é maior do que 126, mas ele fica entre 100 e 125, e uma glicada que faz de 5,7 até 6,4. Então, é uma zona de risco
de alerta para se tornar diabético, ele tem uma chance maior de ser diabético. Qual é a alteração no exame que define que essa pessoa está pré-diabética? Glicemia de jejum. A gente falei que acima de 126 daria o diagnóstico de diabetes. Se ela ficar entre 101 a 125, ela é diagnosticada como pré-diabetes. Basta uma dosagem. E a hemoglobina glicada de 5,7 até 6,4. Diagnóstica também como pré-diabetes. Tem outro exame que a gente usa, que é o teste de tolerância à glicose. Você vai lá no laboratório, mede a glicemia em jejum, toma uma garapinha de açúcar e mede com 1 e 2 horas. Então, a gente pode dar o diagnóstico através desse exame também. Aí, se a pessoa for diagnosticada com pré-diabetes, o que é que ela tem que fazer, doutor? Mudar, intensificar o estilo de vida, porque está altamente relacionado. A própria SBD, que você falou no início, botou um post hoje no Instagram, que a pré-diabetes é totalmente reversível. Se você intensificar os hábitos de vida, deixar de ser sedentarismo, perder peso, está associado 5 a 7% do peso, se você perder, você diminui em 60% a 70% a chance de progredir o pré-diabetes para o diabetes. E depois do diagnóstico ter dado mesmo, a pessoa se tornou uma pessoa diabética, o que tem que ser feito? Tem que procurar o seu médico, seja no posto de saúde, seja um endocrinologista, porque é uma doença que é de manejo de todo médico. E tratar adequadamente, porque a gente tem que levar em consideração as complicações. A principal causa, o diabetes é uma das principais causas de doença cardiovascular, infarto, derrame, AVC. O diabetes é a principal causa de doença renal crônica, pacientes que fazem hemodiálise. A das principais causas de amputação de membros, de cegueira. Então, as complicações, as comorbidades que o diabetes faz no indivíduo são graves. Então, há necessidade desse acompanhamento médico precoce e para a gente evitar essas complicações no futuro. E dá para se preocupar, viu? Ou seja, o diabetes é a porta de entrada, já é uma doença, né? Já é uma condição, mas é uma porta de entrada para outras doenças. E hoje, como é que é o tratamento do SUS, doutor, em relação a essa doença? Boa pergunta, Jandra. O tratamento do diabetes nos últimos 10 anos sofreu uma alteração muito grande. Muitas drogas que influenciavam hoje em dia, elas agem tanto no controle da glicemia, ou seja, do açúcar alto no sangue, e previne você ter infarto, previne você ter AVC, previne você não fazer hemodiálise. Então, ainda nós temos acesso a medicações nos postos de saúde e se precisar de alguma medicação a mais, a gente tem também via a Secretaria de Saúde do Estado as medicações mais modernas. Da farmácia popular? Farmácia de alto custo, né? Justamente, a farmácia popular. E tem algumas medicações que a gente consegue, comprovando, fazendo lá de acompanhar, mas toda a UBS tem medicamentos para tratar diabetes. Além das insulinas, que a gente pode usar em decorrência de qualquer caso, de algum agravamento ou antes, até no início do diabetes. Doutor, tem uma pergunta aqui da Fernanda Lopes, do Centro de Picos. Ela colocou: boa noite. Doutor, quais os principais alimentos e bebidas que podem causar diabetes? Isso é um mito muito comum. As pessoas acham que um tipo de alimento é causador de diabetes. Mas não, nem o doce não é o causador da diabetes. O doce vai causar que você aumente seu peso, fique com sobrepeso, fique com obesidade. E isso, em decorrência disso, tem um fator de risco para ser diabetes. Então, não é o alimento, mas de maneira geral, tem uma dieta equilibrada, evitando industrializada. Até eu estava ouvindo um podcast hoje no carro que dizia: vamos descascar mais e desembalar menos, entendeu? Então tem uma dieta mais adequada, com grãos, com vegetais, com fibras, do que industrializados, que isso pode acarretar no sobrepeso, na obesidade e o fator de risco para o diabetes. Doutor, só para final, eu queria que o senhor reforçasse justamente essa questão da prevenção do diabetes. Pronto. A prevenção do diabetes é importantíssima, porque é uma doença de alta letalidade, morbidade, mortalidade. Então, implementar hábitos saudáveis no seu dia a dia, ter uma dieta mais equilibrada, gerenciar o sono, o estresse, está intimamente ligado à qualidade de vida e o não desenvolvimento do diabetes. Então, de uma maneira geral, se você tiver esses hábitos, você diminui de uma maneira considerável o desenvolvimento do diabetes. Ok, doutor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos do Notícias de Picos. Pronto, obrigado.